Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre o pioneirismo português nas grandes navegações. Vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Então veja, identificar os fatores que impulsionaram o pioneirismo ultramarino português. Então, nós vamos entender quais foram os fatores que permitiram que Portugal se lançasse antes das outras monarquias às grandes navegações. Tá? Então veja aqui, ó. Você lembra quais eram os produtos comercializados entre a Europa e o Oriente no século XIV? Você sabe quais os reinos do Oriente, os países da Europa comercializavam esses produtos? Com quais reinos, eles comercializavam? Então nós vamos entender como se dava essa comercialização até o momento então que Portugal consegue se organizar para se lançar no mar aberto e aí dar início às grandes navegações, que foram as navegações praticadas pelo Oceano Atlântico, tá? Então aqui, ó, os produtos comercializados eram as especiarias: pimenta, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outras. E os artigos de luxos eram tecidos de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China e pérolas do Japão. Então veja que havia vários produtos que eram comercializados, Nem todos vinham do mesmo lugar. E naquele momento os portugueses intermediavam essa comercialização através dos italianos pelo Mediterrâneo. Mas o que eles desejavam era chegar até as Índias, encontrar uma rota alternativa para chegar até as Índias, para comprar o produto lá no fornecedor, diretamente com o fornecedor. E esses produtos eram importantes, Eu sempre falo para os alunos que não tinha geladeira naquele período. Então as especiarias eram extremamente importantes para conservar e para dar sabor aos alimentos, E aí a elite, as pessoas mais abastadas, compravam os produtos de luxo. Então vamos lá. Veja, estudar o pioneirismo português nas grandes navegações nos permite identificar os fatores que determinaram esse feito e compreender o processo de interação entre Europa, África, Ásia e América. Por quê, pessoal? Porque a partir então das grandes navegações vai começar o que eles chamavam de mundialização dos negócios, e do comércio. Porque até então os árabes traziam esses produtos às cidades italianas e os italianos controlavam esse comércio pelo Mediterrâneo. A partir do momento que os portugueses se lançam, eles vão mapear todo o continente africano, que só era conhecido o norte do continente africano, E aí o comércio vai passar a envolver então a Europa, a África, a partir dos negócios que os portugueses vão fazer com os africanos, a Ásia, então vai envolver praticamente todos os continentes e logo em seguida a América também, tá? Então é interessante que a partir das grandes navegações é que o mundo que nós conhecemos hoje também passa a ser conhecido por eles. No século XIV, os portugueses já participavam do comércio das especiarias orientais. Os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas, como Porto e Lisboa. Lá eles vendiam então as especiarias aos portugueses, que revendiam para a Inglaterra, enfim, para as monarquias do norte. Então os portugueses eles já participavam, Por quê? Porque ali havia entrepostos, os árabes traziam para os italianos passavam para os portugueses, que revendiam então para os Países Baixos, para a Inglaterra, Porque eles já navegavam em mar aberto, mas eles praticavam a navegação que nós chamamos de cabotagem, mais próxima do litoral, Então isso também ajudou. Mas como eles percebiam que eles lucravam pouco, então eles logo entendiam que aquele que comprasse lá da fonte lucraria muito mais, e era esse o desejo deles. Por isso que eles se organizaram para se lançar e chegar lá chegar às Índias sem nenhum intermediário. Para ampliar então a sua participação no rico comércio mundial de especiarias, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, que era quase todo controlado pelos italianos. Buscar as especiarias na fonte, ou seja, diretamente no Oriente, E desse modo eles conseguiriam então obter mais lucro, como eu havia falado.
tá? E por isso, então, eles precisavam se organizar. Mas que fatores, então? O que aconteceu em Portugal que eles conseguem se lançar as grandes navegações, né? Então, agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Vamos responder essa atividade, vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, vão responder, nós voltamos com a correção para então entender definitivamente isso, tá bom? Veja, por que os portugueses não podiam chegar às Índias pelo mar Mediterrâneo? Nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção então da nossa atividade, pessoal? Veja, por que os portugueses não podiam chegar às Índias pelo mar Mediterrâneo? Os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo porque ele era quase todo controlado pelos italianos. Então eles precisavam encontrar, se eles continuassem nesse comércio, ok, mas eles não teriam o lucro que eles gostariam de ter, tá? Então eles precisavam encontrar essa nova rota. Veja, o pioneirismo português nas grandes navegações foi favorecido pelos seguintes fatores. A centralização do poder, por quê? Porque Portugal foi a primeira monarquia a se organizar. Então eles empreenderam as guerras de reconquista, expulsaram os árabes, né? Organizaram a monarquia, centralizaram o poder, a arrecadação de impostos, o que era importante porque eles precisavam desse dinheiro para organizar esse empreendimento, porque as grandes navegações eram um empreendimento, né? E aí então a centralização do poder ajudou muito nesse sentido, e isso já foi um fator importante, tá? Outro fator aqui, ó, experiência na navegação em mar aberto, como eu havia falado. Como Portugal fica, obviamente, né, cercado ali pelo Oceano Atlântico,
Então eles já navegavam em mar aberto, já praticavam pesca da sardinha, do bacalhau em mar aberto. Obviamente que eles não se distanciavam muito, por isso eu até falei navegação de cabotagem, mas eles conheciam. Também navegavam para o norte, pois levavam os produtos até os Países Baixos, até a Inglaterra, tá? Então esse conhecimento de navegação em mar aberto também foi outro fator que ajudou. Então nós temos dois fatores aí, centralização da monarquia e o conhecimento, a navegação em mar aberto. Mas tem outros fatores ainda que colaboraram. Veja, a Revolução de Avis, né? Então, em 1383, com a morte do rei de Portugal, o rei de Castela tentou ocupar o trono português e o povo se rebelou. Porque, na verdade, a partir das guerras de reconquista ali, esses reinos eles tinham um certo parentesco. Nós vamos falar deles de novo quando falarmos de União Ibérica, novamente essa questão do parentesco. Então veja, o rei de Castela queria tomar o poder do rei de Portugal. E aí a burguesia não aceitou, o povo não aceitou, houve a Revolução de Avis, onde a burguesia participa, né? E aí o rei fica com essa dívida com a burguesia. E esse sentimento de dívida e, obviamente, essa cobrança também da burguesia vai influenciar para que eles juntem, né, enfim, se juntem nesse empreendimento, porque precisava ser financiado, né? Os burgueses financiaram uma parte, o rei de Portugal financiou outra, para então conseguir promover as grandes navegações, tá? Vamos para a nossa próxima atividade. Qual é a relação da Revolução de Avis com o pioneirismo português nas grandes navegações? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós acabamos de falar no slide anterior, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade, sétimos anos. Veja bem, qual é a relação da Revolução de Avis com o pioneirismo português nas grandes navegações? Veja, a burguesia participou e venceram a Revolução de Avis. E retribuindo a ajuda recebida, os reis da dinastia de Avis apoiaram o comércio e a navegação, principais negócios da burguesia portuguesa na época, né? Então, essa ajuda mútua aí que vai promover, então, as grandes navegações, tá? Novamente aqui, ó, por motivos religiosos e comerciais, o rei português Dom João I organizou em 1415 uma expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no norte da África. Esse fato é tido como marco inicial da expansão marítima portuguesa. Então aqui nós vamos ter um fator religioso, né? Eles tinham expulsado os árabes da Península Ibérica, os árabes estavam no norte da África, e para não correr o risco então de os árabes voltar a tentar invadir, eles promoveram a invasão a Ceuta, tomaram Ceuta dos árabes muçulmanos, e esse foi o marco inicial das grandes navegações. Veja que essa expedição aconteceu em 1415 e obviamente eles promoveram várias outras expedições onde foram mapeando então os lugares por onde eles passavam, os portugueses, até chegar nas Índias em 1498. Então não foi assim, não. Eles tiveram que ir conhecendo o lugar, fazendo contato com os povos por onde passavam até alcançar as Índias. Então veja aqui, o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação, né? Os portugueses aperfeiçoaram mapas e portulanos. O que eram esses portulanos? Roteiros detalhados das costas marítimas. Adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela. Então, vamos retomar um pouquinho. Centralizaram a monarquia, né? Tinham conhecimento de navegação, ficaram com uma dívida com a burguesia a partir da Revolução de Avis, expulsaram os muçulmanos de Ceuta, que foi o marco inicial, e tinham conhecimento necessário, náutico necessário para promover as grandes navegações. Então, juntando todos esses fatores, é que possibilitou e permitiu que Portugal fosse pioneiro nas grandes navegações. Depois de várias expedições, como eu já havia falado, então Vasco da Gama chega a Calicut em 1498. Ele passou pelos oceanos Atlântico, Índico e chegou às Índias e estabeleceu então essas novas rotas comerciais. E aqui nós temos um mapinha, ó. Por isso que eu falei, a partir do momento que chegaram em Ceuta, promoveram várias viagens até que conseguissem chegar a Calicut, na Índia. Tudo bem? Então vamos para a próxima atividade. Veja, quais os conhecimentos técnicos que permitiram aos portugueses se lançarem em mar aberto? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, tá? Vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da atividade, pessoal? Veja, quais os conhecimentos técnicos que permitiram os portugueses se lançarem em mar aberto? Os portugueses aperfeiçoaram mapas e portulanos, roteiros detalhados das costas marítimas, adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela, né? Então, como nós havíamos falado, esses conhecimentos foram extremamente importantes para que eles conseguissem se lançar ao desconhecido. Vamos fazer a retomada então da nossa aula? Veja, hoje nessa aula nós procuramos entender quais foram os fatores que permitiram os portugueses serem pioneiros nas grandes navegações. Se lançar ao mar aberto, se lançar no Oceano Atlântico, era algo assim impensável até então. Eles tinham medo, né? Até porque os portugueses acreditavam que o mundo era uma pizza. Então eles tinham medo de cair na beirada do mundo, tanto é que eles procuraram a rota a oeste, diferente de Cristóvão Colombo, que foi a oeste. Eles foram para leste e Cristóvão Colombo foi a oeste, porque Cristóvão Colombo acreditava que circundando chegaria às Índias, eles não. Eles tinham que procurar um caminho que não corressem o risco de cair na beirada do mundo. Tinham medo de monstros, enfim. Mas foram os pioneiros. Por quê? Porque conjugaram vários fatores, né, que permitiram eles a serem os primeiros. Então eles tinham uma monarquia organizada, organizaram a sua monarquia, centralizaram o seu poder, a arrecadação de impostos, porque era um investimento alto as grandes navegações, né? Aí ocorreu a Revolução de Avis, onde Castela tenta usurpar o trono português quando morre o rei de Portugal, né? E a burguesia ajuda nessa revolução. Então o rei fica com uma dívida, né? A dinastia de Avis fica então com uma dívida com a burguesia e auxilia, ajuda, entra junto nesse empreendimento, tá? A partir daí, o conhecimento de navegação, né? Já navegavam em mar aberto, tinham conhecimentos náuticos, então eles foram e se lançaram. A primeira navegação a primeira viagem foi até Celta em 1415 e depois de várias expedições, então Vasco da Gama chega às Índias em 1498, conseguindo a partir dali criar uma nova rota comercial para comprar as especiarias direto com os fornecedores. Foi isso que nós aprendemos nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.